A história da África que você nunca conheceu. Ciência, saúde e impérios esquecidos. Prepare-se para uma viagem ao ponto inicial. Por séculos, o continente africano ele foi retratado de forma incompleta. Mas, e se dissesse que a verdadeira história está escondida? Então, nosso canal, Professor PC, convida você a imergir em uma jornada de redescoberta. O objetivo? Desafiar tudo que você aprendeu. O que você vai encontrar nesta série? História não contada. De quem? Dos misteriosos reinos de Kush, Ashum, aos impérios de Mali e Songhai. Também vai saber um pouco sobre a ciência africana. Como matemáticos, astrônomos e arquitetos africanos avançaram o conhecimento do mundo. Saúde e medicina. Também vamos falar muito sobre as sofisticadas práticas de cura e cirurgia desenvolvidas muito antes da era moderna. Não perca, inscreva-se, ative as notificações. A primeira parada desta nossa viagem é um mergulho na história de resistência de um país que foi um verdadeiro calcanhar de Aquiles para as potências europeias. Então, nosso primeiro vídeo da série, que vai ser passado a seguir, tem um tema: Etiópia, um calcanhar de Aquiles para os europeus. Vem comigo, vem conosco nessa série que vai falar um pouco sobre a história da África. Um grande abraço aí, curta o canal, compartilhe e se inscreva. Vamos ao vídeo. Caros viajantes da história, bem-vindos de volta ao Professor PC, viagem ao ponto inicial. Toda hegemonia, por mais sólida que pareça, esconde uma fragilidade. E na história do imperialismo europeu, no auge do seu poder global, essa fragilidade tinha um nome, um endereço e uma história milenar: Etiópia. O colonialismo europeu, a partir do século XIX, se revestiu de uma armadura dupla: a superioridade militar inquestionável e a superioridade moral auto-atribuída. A Europa acreditava ser invencível e, mais perigoso, inevitável. Mas se o colonialismo foi um corpo de domínio massivo e aparentemente imortal, a Etiópia foi seu calcanhar de Aquiles. Hoje, faremos uma viagem profunda, não apenas a um campo de batalha, mas a um ponto inicial de resistência que mudou a narrativa do mundo. Vamos desvendar como uma nação africana não só derrotou uma potência europeia, mas forneceu o código genético para toda a libertação pan-africana. A partilha inevitável, o contexto do Scramble. Em 1884 e 1885, as principais potências europeias reuniram-se em Berlim. Não para discutir a paz, mas para formalizar o roubo. Foi na Conferência de Berlim que o mapa da África foi fatiado, ignorando fronteiras étnicas e histórias milenares. Essa partilha, conhecida como Scramble for Africa, baseava-se numa premissa racista e fatalista: a de que os povos africanos eram incapazes de autogoverno e que a civilização europeia tinha o dever, e o direito, de impor sua ordem. Grã-Bretanha, França, Alemanha, Portugal e Bélgica reivindicavam vastos territórios. No coração dessa voragem, porém, existiam apenas dois pontos de resistência soberana na África subsaariana: a Libéria, protegida pelos Estados Unidos, e o Império Etíope, ou Abissínia. A Etiópia era uma anomalia histórica. Uma civilização antiga, com uma fé cristã estabelecida desde o século IV, um alfabeto e uma estrutura imperial própria. Sua existência já era um desafio à narrativa europeia de que a África era uma tábula rasa esperando a iluminação ocidental. Mas o desafio ideológico precisava ser transformado em desafio militar. E essa prova de fogo viria da Itália. A Itália, que chegou tardiamente à corrida colonial, viu na Etiópia a oportunidade perfeita para construir seu império e garantir seu lugar à mesa das grandes potências. O campo estava pronto para a colisão. O choque tectônico, Adva, 1896. A faísca que acendeu a guerra foi o Tratado de Vuchale, assinado em 1889. Em essência, a versão italiana do tratado, escrita em italiano, afirmava que a Etiópia era obrigada a conduzir todos os seus assuntos externos através da Itália, transformando-a em um mero protetorado. A versão amárica, que o imperador Menelik II assinará,
era ambígua e apenas permitia o uso da Itália como intermediária, mas não obrigava. Quando Menelik II percebeu a má-fé e a tentativa de subverter sua soberania, ele fez o que poucos líderes africanos podiam fazer: rejeitou o tratado e preparou-se para a guerra. A vitória em Adwa não foi obra do acaso, mas de uma genialidade estratégica de Menelik II e da imperatriz Taitu Betu. Inteligência e armamento. Menelik II não confiou apenas em lanças e escudos. Ele explorou friamente a rivalidade entre as potências europeias. Ele usou os fundos etíopes para comprar milhares de rifles modernos, milhões de cartuchos de munição e artilharia da França, da Rússia e de outras nações. A Itália, ironicamente, estava prestes a enfrentar um exército africano armado com as mesmas ferramentas da tecnologia militar europeia. 2. Mobilização unificada. Em 1895, o chamado de Menelik à mobilização foi atendido por líderes regionais, unindo os diferentes grupos étnicos e reinos da Etiópia sob a bandeira da defesa da pátria e da fé. Ele marchou para o norte com um exército de mais de 100 mil homens, um feito logístico e político monumental. 3. A batalha. Em 1º de março de 1896, o general italiano Oreste Baratieri, subestimando gravemente o número e a capacidade de organização etíope, ordenou que suas tropas avançadas se dispersassem na escuridão da noite. Os etíopes, conhecedores do terreno, aproveitaram a desorganização italiana. O exército de Menelik II desferiu golpes precisos e maciços. A derrota italiana foi avassaladora. Como ocorreu a batalha? Batalha de Adwa. Em 1º de março de 1896, o ponto alto da Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Esta batalha não foi apenas um confronto, mas uma aula de estratégia militar e política. Detalhamento da Batalha de Adwa, 1º de março de 1896. 1. O contexto tático e a preparação. A batalha ocorreu perto da cidade de Adwa, na região montanhosa de Tigray. As forças se alinhavam da seguinte forma: forças etíopes, comandadas pelo imperador Menelik II, auxiliado por sua esposa, a imperatriz Taitu Betu, e líderes regionais, Razes, incluindo Hasmakonen, pai de Haile Selassie. O exército somava mais de 100 mil homens, muitos armados com fuzis de repetição modernos, graças à compra estratégica de armas. Forças italianas, comandadas pelo general Oreste Baratieri, totalizando cerca de 17.700 homens, que incluíam tropas italianas e, crucialmente, batalhões de soldados coloniais eritreus, Ascari. O erro fatal italiano. Baratieri estava sob intensa pressão política de Roma para agir. Embora ele preferisse uma posição defensiva e aguardar, o primeiro-ministro italiano Francesco Crispi o pressionava para um ataque decisivo. Na noite de 29 de fevereiro para 1º de março, Baratieri ordenou um avanço noturno, acreditando que poderia surpreender os etíopes ou forçá-los a recuar. A estratégia falha. O desmembramento tático. O avanço noturno de Baratieri foi um desastre logístico e tático. Ele dividiu suas tropas em 4 brigadas separadas, distribuídas ao longo de um terreno montanhoso e irregular. Brigada Arimondi, centro. Brigada Albertoni, flanco esquerdo. Brigada da Bormida, flanco direito. Brigada Helena, reserva, apoio. O terreno acidentado fez com que as brigadas perdessem contato visual e de rádio. As colunas italianas se estenderam demais, criando lacunas gigantescas na linha de frente, exatamente o que Menelik II precisava. 3. O clímax da batalha, o contragolpe etíope. A batalha começou com a descoberta do avanço italiano pela manhã. Os etíopes não estavam em retirada, como Baratieri esperava, eles estavam prontos. O flanco esquerdo se desintegra, Albertoni. A brigada do general Albertoni, que incluía muitos ascari eritreus, avançou mais do que o previsto. Foi a primeira a ser atacada pela força maciça do centro etíope. Apesar de lutar bravamente, foi rapidamente cercada e aniquilada pela força de fogo superior e pelo número esmagador de combatentes etíopes. Albertoni foi capturado. B. A aniquilação de Dabormida. O general Dabormida, no flanco direito, tentou manobrar para apoiar as forças de Albertoni, mas acabou se deslocando para um vale profundo, o Vale Marian Chavitu. Lá, ele foi isolado e confrontou o corpo principal do exército etíope, incluindo as tropas de Hasmakonen. Menelik II usou o isolamento de Dabormida com maestria, ele liberou suas reservas.
A brigada italiana de Dabormida foi sobrecarregada, esmagada e cercada. Dabormida foi morto e sua brigada foi quase totalmente destruída. C. O centro colapsa. Arimondi. Com os flancos aniquilados, a brigada de Arimondi no centro foi atacada de frente e de ambos os lados. Sem a possibilidade de reforços ou apoio mútuo, ela se desintegrou sob o peso dos combatentes etíopes. Arimondi também foi morto na confusão. Cerca de 7.000 a 10.000 soldados italianos foram mortos ou feridos. Outros 3.000 a 4.000 foram capturados. A Itália perdeu quase toda sua artilharia e fuzis na região. Adva não foi uma escaramuça, foi um desastre militar. A Itália foi forçada a assinar o Tratado de Addis Abeba, em outubro de 1896, reconhecendo a soberania irrestrita da Etiópia e pagando uma indenização de guerra. Pela primeira vez na história moderna, uma potência africana havia esmagado um exército europeu. O que restou do exército italiano fugiu desordenadamente para a Eritreia. O general Baratieri foi forçado a retornar a Roma e enfrentar um tribunal militar. A vitória de Adva obrigou a Itália a assinar o Tratado de Addis Abeba em outubro de 1896, que reconheceu incondicionalmente a soberania e a independência da Etiópia, solidificando o país como o único estado africano a derrotar uma potência europeia na era da colonização. O modelo de resistência tática. A vitória de Adva ecoou para além das montanhas etíopes, fornecendo um manual tático para futuras resistências. Ela forneceu lições cruciais que minaram a confiança do colonialismo. A. O imperativo do armamento moderno. A lição mais clara foi que a resistência puramente tradicional era insustentável. A Etiópia demonstrou que a compra estratégica de armas era o único caminho para anular a vantagem tecnológica europeia. Essa lição foi absorvida por movimentos posteriores, como Abd el-Krim, na Guerra do Rif, Marrocos. A vitória de Krim sobre a Espanha em Anual, 1921, usando táticas inovadoras de guerrilha misturadas com armamento capturado e comprado, foi um eco da audácia de Menelik. As táticas de guerrilha, pós-1945, embora a guerrilha tenha se tornado a tática preferida, o objetivo subjacente, anular a superioridade tecnológica inimiga, nasceu da necessidade exposta em Adva. B. A prioridade da unidade. Menelik II conseguiu suspender as antigas rivalidades regionais em nome de uma causa nacional. Adva provou que a estratégia europeia de dividir e conquistar só poderia ser derrotada através da unidade nacional temporária ou permanente. Essa lição se tornaria central nas filosofias dos líderes da descolonização, que buscariam criar frentes unidas e partidos nacionalistas abrangentes para combater o poder colonial. C. A quebra da aura de invencibilidade. O impacto mais profundo, contudo, foi psicológico. Adva destruiu a aura de invencibilidade que envolvia o soldado branco. De repente, a derrota europeia era uma possibilidade real, não apenas um sonho. Isso deu coragem a movimentos de resistência que antes pareciam destinados ao fracasso. O calcanhar de Aquiles estava exposto, o corpo colonial podia ser ferido e derrotado. O farol simbólico, panafricanismo e diáspora. A influência da Etiópia transcendeu a estratégia militar, tornando-se o farol espiritual e ideológico para a diáspora negra. No início do século XX, com o mundo totalmente dominado por nações brancas, a Etiópia era o último bastião de soberania negra. Ela se tornou a prova viva de que o povo negro era capaz de governar-se, construir impérios e manter sua dignidade. Marcus Garvey e o símbolo de Sião. O grande líder panafricano, Marcus Garvey, e sua Associação Universal para o Desenvolvimento Negro, UNIA, adotaram a Etiópia como um símbolo de redenção e pátria ancestral. A Etiópia era o Sião, a terra prometida. Foi a Etiópia que forneceu as cores básicas do movimento panafricano: o verde, esperança e fertilidade da África; o amarelo, ouro, riqueza e sol; e o vermelho, o sangue derramado pela libertação. O movimento de Garvey transformou a Etiópia de um país africano distante em um conceito universal de orgulho negro. A crise de 1935, solidariedade global. O segundo momento definidor veio com a invasão fascista de Mussolini em 1935. Embora a Itália tenha conseguido ocupar a Etiópia por 5 anos, de 1936 a 1941, a resistência etíope se transformou em um símbolo de solidariedade global sem precedentes. O imperador Haile Selassie, exilado, fez seu famoso apelo à Liga das Nações, onde ele profetizou:
É Deus e a história quem se lembrará de seu julgamento. A inação da Liga exporá a hipocrisia de seus membros. A inação das potências ocidentais em deter Mussolini na África expôs a falência moral do sistema internacional. Para os ativistas negros, essa falha provou que as regras da civilização valiam apenas para os brancos. Isso radicalizou o movimento panafricano e alimentou a luta pelos direitos civis e pela descolonização. O legado espiritual. Finalmente, a Etiópia é a âncora espiritual do movimento Rastafari no Caribe. A coroação de Rastafari Makonnen como imperador Haile Selassie em 1930 foi vista como a concretização das profecias bíblicas e a encarnação de Jah. A Etiópia é, para os Rastas, a pátria física e espiritual, o oposto de Babilônia, a cultura opressora ocidental. A Etiópia não foi apenas um país que evitou ser completamente colonizado. Ela foi a rachadura, o calcanhar de Aquiles, que minou a fundação psicológica e militar do projeto colonial. Adva quebrou o mito da superioridade militar, a diplomacia de Menelik quebrou o mito da incapacidade política africana, e o apelo de Haile Selassie quebrou o mito da superioridade moral da Europa. A Etiópia provou que a subjugação africana não era um destino, mas uma escolha política que poderia ser revertida pela coragem, pela estratégia e pela unidade. E esse é o verdadeiro ponto inicial de toda a libertação pan-africana. Se esta viagem ao ponto inicial de resistência fez você reconsiderar o mapa da história, peço que demonstre seu apoio. Curta o vídeo para que este debate alcance mais viajantes. Compartilhe a história de Adva com quem precisa ver a força da resistência. E o mais importante, inscreva-se no canal Professor PC e ative o sino, para que você não perca nenhuma das nossas próximas viagens ao ponto inicial das grandes transformações globais. Muito obrigado e até a próxima viagem. A Etiópia não foi apenas um país que evitou ser completamente colonizado. Ela foi a rachadura, o calcanhar de Aquiles, que minou a fundação psicológica e militar do projeto colonial. Adva quebrou o mito da superioridade militar, a diplomacia de Menelik quebrou o mito da incapacidade política africana, e o apelo de Haile Selassie quebrou o mito da superioridade moral da Europa. A Etiópia provou que a subjugação africana não era um destino, mas uma escolha política que poderia ser revertida pela coragem, pela estratégia e pela unidade. E esse é o verdadeiro ponto inicial de toda a libertação pan-africana. Se esta viagem ao ponto inicial de resistência fez você reconsiderar o mapa da história, peço que demonstre seu apoio. Curta o vídeo para que este debate alcance mais viajantes. Compartilhe a história de Adva com quem precisa ver a força da resistência. E o mais importante,